Vamos começar a nossa aula de física falando sobre gráficos do movimento uniforme. Pegue o caderno de vocês e anote aí as informações. Os gráficos, para que eles servem? Eles servem para facilitar, tá, pessoal? Eles facilitam a visualização de um movimento, tá certo? Então, eles facilitam a visualização global, permitindo fazer o quê? Com que a gente olhe um determinado instante sem perder de vista o que aconteceu antes e depois daquele instante. Então, prestem atenção que nós temos aqui o carrinho em movimento, tá? Em movimento uniforme, andando em direção da esquerda para a direita, no sentido positivo do crescimento da trajetória. Então, olha só o que acontece. Embaixo, vocês percebem que está aparecendo o número aí. As primeiras informações são as informações do tempo, que acontece conforme o tempo passa. Nós temos a informação da posição, e nós temos a informação da velocidade. Tá? Então, nós temos a informação da velocidade. E, no início, ele estava na posição 0, no instante 0, mas já estava com velocidade de 10 metros por segundo. Quando se passou mais um segundo daqui para cá, o que aconteceu? A posição dele aumentou para 10 e a velocidade permaneceu a mesma. E isso é uma das características do movimento uniforme, a velocidade permanecer sempre a mesma e constante. Tá? Bem, se eu fosse traduzir dois eixos aqui, um eixo na vertical, eu poderia traçar todos esses tempos aqui embaixo, no eixo dos tempos, ó. Então aqui é o 0, aqui é o 1, o tempo 2, 3, 4 e 5, né? Conforme está no desenho lá. E o tempo está sendo medido em segundos. A velocidade está sendo medida aqui em unidade, metros por segundo. Então, a cada um segundo desse que passa, vai corresponder um ponto na velocidade. A velocidade que ele está aqui não é 10, sempre a mesma, 10 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, se eu for juntar o tracinho, os pontos, né, eu teria um ponto bem aqui. No outro segundo, eu teria um ponto mais ou menos aqui, ó. No terceiro segundo, a velocidade continua no mesmo ponto, porque não está alterando, que é sempre 10. Se você perceber, a velocidade dele aqui não está aumentando. Então, portanto, se eu for juntar os pontinhos aqui, e for juntar todos os pontos do tempo, eu acabo tendo uma reta. E essa reta aqui, está muito reto, né? Se você tiver uma régua aí, passe uma régua. Eu teria aqui uma reta. O gráfico da velocidade do movimento uniforme, da velocidade pelo tempo, seria representado aqui por uma reta. Tá? Isso, uma reta no eixo de cima, né? Porque o movimento é positivo. Se o movimento fosse negativo, a reta iria aparecer na parte de baixo, que como a gente vai ver um pouco mais lá na frente. E a posição, pessoal? Como é que seria o gráfico da posição no movimento uniforme? A posição a gente está medindo em metros, e o tempo no nosso desenho, no caso do nosso desenho, estamos medindo em segundos. Então vamos traçar o eixo dos tempos aqui, ó, 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e 5 segundos. Tá bom? Só que se você perceber, a posição 0, 10, 20, 30, 40, 50. Vamos traçar isso aqui no eixo das posições. Ó. 10, 20, 30, 40 e 50, bem aqui. Ó. Vamos juntar os pontos. No instante 0, ele estava na posição 0, vai nos dar um ponto bem aqui. Ó. No instante 1, ele estava na posição 10. Então, vou pegar o instante 1 aqui embaixo e juntar com a posição 10. Isso aqui vai me dar um outro ponto. Vou pegar o instante 2 e juntar com a posição 20. Isso aqui, se eu tivesse uma régua, ia ficar bem legal. Como eu não tenho, fazer aqui no olhômetro mesmo. Ó, no instante 3 segundos, onde é que ele está, pessoal? Na posição 30. Aí você junta aqui, você vai ter um outro ponto. Aí se você for juntar os outros pontos, você vai acabar tendo também uma reta. Perceberam aí que você tem uma reta? Essa reta aqui vai representar o que a gente chama de gráfico da posição versus tempo. Tá? Posição versus tempo. Então, lembrando, no movimento uniforme, aqui, ó, o gráfico da velocidade é uma reta, tá? Uma reta horizontal. E aqui no gráfico da posição pelo tempo, o gráfico é uma reta, mas no caso inclinada. Ela está inclinada para cima porque o carrinho está se movimentando no movimento do tipo progressivo. A gente vai ver mais lá na frente, e quando o movimento for regressivo, a reta vai estar inclinada para baixo. Tudo bem até aí? Copiaram essa informação, tiraram um print da tela, passaram para o caderno, posso passar o próximo slide, tiram um print da tela, vou passar aqui para o próximo slide, tudo bem? No estudo dos movimentos do famoso MRU, que é o que a gente está estudando, a gente vai fazer algumas observações para vocês, tá?
Então, essa observação que eu vou fazer, na verdade, é uma observação que ela é uma constatação, tá? A gente aprendeu até agora quantos gráficos, pessoal? 2 gráficos, o gráfico da velocidade pelo tempo e o gráfico da posição pelo tempo. Existem algumas características desses gráficos que eu gostaria que vocês anotassem. Você percebeu que o gráfico da velocidade ele é uma reta horizontal, bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que eu estou riscando. Se você pintar a figura de baixo, ou seja, se você riscar, você vai ter uma área de uma figura. Que figura é essa que está aparecendo aí para vocês? A figura é um retângulo, né? Vocês lembram como é que vocês calculam a área do retângulo? Eu acho que era a área vezes o comprimento. Então você vai pegar a base, acima da altura aparece, né? A área vezes a altura base e multiplica pela altura. Então a área dessa figura aqui, a área da figura é você multiplicar a base, é o número da base, quanto você vai medir aqui, você vai ver quantos centímetros ou quantos metros, e você vai multiplicar por quantos centímetros ou quantos metros tem aqui na altura, e você vai ter o cálculo da área da figura geométrica. Olha que coisa bem interessante, pessoal. Essa informação eu gostaria que vocês pegassem essa visão. Pega essa visão aí. E se você pegar a base dessa figura, a base dessa figura, ela é representada pelo que aqui, pessoal? Pelo tempo. E a altura dessa figura, ela é representada aqui pelo que, pessoal? Pela velocidade. Então, quando você calcula a área dessa figura, você está multiplicando o tempo pela velocidade. E o que é o tempo multiplicado pela velocidade que a gente já aprendeu? Se você multiplicar o tempo pela velocidade, isso aqui vai te dar o que a gente chama de deslocamento. Deslocamento. Isso aqui é uma informação muito interessante. É uma coincidência que a gente acabou descobrindo que se você pegar a área dessa figura, multiplicar a base aqui pela altura, na verdade você está multiplicando o tempo pela velocidade. E quando você multiplica o tempo pela velocidade, você obtém quanto que o objeto se deslocou, no caso do nosso desenho lá, apenas olhando pelo gráfico aqui, que é essa famosa fórmula que vocês veem aqui embaixo, que é a variação da posição ou o deslocamento é a velocidade pelo tempo. Alguém tem uma pergunta? Pode falar. Sim, no caso aí, professor, o tempo vai representar a base e a velocidade e a altura. Isso, da figura que está aparecendo no gráfico. E por coincidência, isso aí vai te dar o deslocamento. Então, numericamente, quando você calcula a área da figura, você numericamente está calculando o quê? O deslocamento. Tudo bem? Isso aqui é uma coisa que eu gostaria que vocês guardassem essa informação, porque toda vez que você vê um gráfico, que seja o gráfico que a gente chama de velocidade versus tempo, né, V versus T, quando você calcular a área dessa figura, você traduzindo está calculando o deslocamento que aconteceu no movimento, tá certo? Essa informação ela é muito importante, eu gostaria que vocês passassem essa informação aí para o caderno de vocês, na verdade organizassem, porque aqui tá meio, a imagem está meio borrada, mas você anota essa informação de que o cálculo da área acaba te dando quanto que o objeto se deslocou. Então arruma essas informações aí no caderno, de tal forma que você lembre depois, tudo bem? Bora ver o macete do gráfico da posição? Olha o gráfico da posição, pessoal. No gráfico da posição, aparece uma figura geométrica. Quem consegue visualizar qual é a figura geométrica que está aparecendo aqui embaixo desse gráfico aqui, ó? Quem consegue visualizar a figura que está aparecendo aí? Digita aqui, marca no texto e vou pintar aqui para vocês. Que figura é essa que está aparecendo aqui, ó? Que figura é essa que está aparecendo aí? Um triângulo. Essa que eu pintei aí, ó. Triângulo. Triângulo, justamente o triângulo, que é essa figura geométrica aí, existe também uma pequena observação da matemática que a gente pode fazer aqui nesse gráfico, quando é o gráfico da posição pelo tempo. No gráfico da posição pelo tempo, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode calcular, existem 3 tipos de cálculos que a gente pode fazer com figuras geométricas. Vocês já viram essa parte de triângulos com algum professor de matemática? Sim, não sei estudar. Já estudaram? eu acho que sim, mas é melhor Bem, se vocês não faça uma base, né? Pois é, se vocês não estudaram essa parte de matemática, quem estudou vai lembrar. Quem não estudou e está vendo pela primeira vez, da matemática existe uma regra, pessoal. Uma regra que é o seguinte, existe uma regra chamada seno, cosseno e tangente dentro do triângulo quando você trabalha com ângulos. Observe que na figura aqui você tem um ângulo
que a gente não colocou o valor dele, mesmo porque a gente, esse valor aqui, alfa, pode ser qualquer valor, pode ser 10, 20, 30, vai depender do gráfico. Então, eu coloquei aqui uma letra, só para representar que essa letra é um número, tudo bem? Pode ser qualquer número que vai entrar aqui, de 0 até 360 graus, tá? Que é uma volta completa. Então, quando a gente calcula a tangente desse ângulo, então não se assustem. Quando a gente calcula a tangente desse ângulo, na matemática, ou seja, a tangente de um número aqui, o que na verdade você está calculando do triângulo? Você está calculando esse lado do triângulo, que a gente chama de cateto oposto, tá? A gente chama de cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é esse lado aqui, ó, tá? Esse tamanho. Na matemática, existe uma regra, repetindo novamente aqui para vocês, que existe o cálculo da tangente. O que é a tangente? A tangente é quando você pega o cateto oposto, que é esse tamanho do triângulo, e divide por esse tamanho. Não saiu nada que o senhor falou, repete tudo de novo. Estava bugado o seu áudio. Agora sim, professor. Agora está ouvindo. Agora não estava saindo nada. Pessoal que está aí na sala, está ouvindo direitinho? Sim. Agora. Sim. Tá, então vou repetir de novo. Existe na matemática uma regra, tá, que é a tangente do ângulo. Isso para triângulos. O que é a tangente do ângulo? É quando você pega esse tamanho do triângulo, que a gente chama de cateto oposto, e divide pelo cateto adjacente. Então, essa aqui é uma regra matemática que a gente, na verdade, tem que aceitar, porque ela é uma regra que sempre vai funcionar dentro da matemática. Então, não é uma coisa assim que é para a gente, digamos, entender. É algo que a gente tem mais que aceitar como verdade, tá? Então, essa verdade matemática nos diz que se eu dividir esse tamanho por esse tamanho, eu vou ter uma coisa chamada tangente do ângulo. E presta atenção, pessoal, que o cateto oposto desse triângulo, ele nada mais é do que a posição. Então, você tem a posição, que é o oposto, e aqui embaixo você tem um tempo. Quando a gente divide posição pelo tempo na física, o que é isso aqui para nós, pessoal? A nossa velocidade. Então, existe um macetinho aí, que toda vez que aparecer o gráfico da posição versus tempo, que é esse gráfico aqui, na verdade, nós teremos a tangente do ângulo. Se nós calcularmos a tangente desse ângulo vai nos dar a velocidade. Então, esse macetinho aí, eu gostaria que vocês gravassem essa informação. Essa velocidade, olha só, ela nada mais é do que a tangente do ângulo. Toda vez que você calcular a tangente do ângulo, você vai estar achando a velocidade. Isso é um pequeno macete aí, que é da matemática para a física. Então, gostaria que vocês tirassem um print da tela, dessa tela aí, e depois passem para o caderno de vocês de forma organizada, que mais tarde vai ter um link onde você irá postar. Professor, a aula de hoje. Oi. Tipo, tem que dividir posição pelo tempo, é isso, é? Olha, aqui no gráfico da posição pelo tempo, toda vez que você calcular a tangente do ângulo, você vai estar calculando o cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que o cateto oposto desse gráfico é a posição, e o cateto adjacente desse gráfico é o tempo. Em física, a posição dividida pelo tempo nada mais é do que a velocidade. Lembra lá da equação da velocidade média que tinha lá no vídeo? Sim, a velocidade média, não é a distância pelo tempo. Então, a distância pelo tempo, que é a velocidade, nesse gráfico aqui, através da matemática, a gente acaba descobrindo que nós estamos dividindo a posição pelo tempo, que é o cateto oposto pelo adjacente, que vai nos dar velocidade, que fisicamente é a velocidade. Então, a tangente do ângulo que vai aparecer aqui é numericamente igual à nossa velocidade. Essa informação aqui ela é muito importante para nós, tá? Então, se você puder no seu caderno fazer esse resumo aí, faça esse resumo, tá bom? Isso aqui eu acho que não precisa copiar, tá? Nessa tela aí nós temos dois gráficos, tá? O gráfico da velocidade pelo tempo e o gráfico da posição pelo tempo. Então são dois gráficos diferentes que vão nos dar informações diferentes. Vamos para o resumo dos gráficos, né? Essa aqui é a parte mais tranquila. Se o movimento ele é progressivo, o coelhinho se mexendo da esquerda para a direita, na posição crescente aqui, né? A gente vai chamar esse movimento de progressivo. O gráfico da posição pelo tempo vai ser o gráfico da posição pelo tempo vai ser uma reta, que essa reta é na parte de cima. Opa, desculpa. Deixa eu pegar a minha borracha. A gente acabou de ver que essa reta é uma reta crescente aqui, ó. E o gráfico da velocidade também é uma reta, só que na horizontal. Isso é o movimento progressivo. Gráfico da posição pelo tempo é uma reta inclinada e o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta horizontal. E lembrando, se você calcular dessa daqui, vai te dar o deslocamento, e se você calcular
a tangente dessa daqui vai te dar a velocidade. Bem, e aqui embaixo? Quando o movimento ele é retrógrado, significa que o objeto ou a coisa se move para trás. E quando ela está se movendo para trás, a reta vai ser uma reta inclinada para baixo e a velocidade vai ser um... Tá falhando seu áudio, professor. Repita de novo. Esse aí é o resumo dos gráficos. Tá, o resumo é o seguinte, ó. Aqui nesses dois de cima, o movimento ele é progressivo. O que é o movimento progressivo? É um movimento que acontece para frente. Então, o gráfico da posição, que é esse daqui, ele vai ser uma reta inclinada para cima. E o gráfico da velocidade vai ser uma reta horizontal. Quando o movimento for retrógrado, ou seja, para trás, a reta vai estar inclinada para baixo na posição do tempo e a reta da velocidade vai estar embaixo da reta do tempo, certinho? Só tirar um print da tela e passar isso aí para o seu caderno. A gente vai resolver esse primeiro exemplo aí, ó. Diz o seguinte: o móvel tem posição em função do tempo, dado pelo gráfico abaixo. Pede-se, letra A, posição inicial, B, sua velocidade, C, o tipo de movimento e D, a função horária. Bora começar a responder pela pergunta mais fácil aí, pessoal. Letra C, função qual é o tipo horária, de movimento que vocês acham que está acontecendo? Progressivo. E a função horária? Progressivo. Por que é progressivo? Porque a gente acabou de ver que quando o movimento é para frente, no gráfico vai aparecer uma reta inclinada para cima. Então a gente vai dizer que esse movimento é o movimento do tipo Progressivo. Se a reta fosse inclinada para baixo, aqui seria um movimento do tipo retrógrado. Beleza, pessoal. Então, entendido isso, bora aqui ver qual é a posição inicial, apenas observando o gráfico. Quem é a posição inicial olhando para o gráfico aqui? Se você prestar atenção nesse gráfico, ó, o gráfico aqui ele tem o 0, né? Tem o 2, significa que demorou 2 segundos. O carinha estava na posição 4 e depois de 2 segundos ele foi para que posição? Para a posição 9. De novo, deixa eu repetir aqui para vocês. Quando você olha para um gráfico, você tem que olhar qual é a grandeza que está aparecendo aqui na vertical e qual é a grandeza que está aparecendo na horizontal. Como é tempo pelo espaço, olha só, quando era 0 no relógio, tá, 0 segundos, ele estava na posição inicial 4. Depois passou 1 segundo, ele estava nessa posição aqui do meio. Depois passou 2 segundos, ele estava mais em cima aqui, ó. Tá? Então, depois de 2 segundos, ele foi para a posição 9 metros. Então, no início, quando começou o movimento, a posição inicial dele era 4. Só 4? Não. 4, aí você vai olhar para cá, para cima, 4 metros. É assim que a gente vai resolver, tá? Pessoal, bora fazer só um paralelo aqui. Por exemplo, nessa figura aí, se você quisesse calcular a velocidade, você conseguiria saber fazer isso aí? 2,5, né, professor? Como é que você chegou nessa conclusão do 2,5? É porque 1 segundo ele estava no meio e 2 segundos ele estava no 9, lá no 9 lá. Aí passou 5 metros. 5 metros dividido para 2, que é os segundos, fica 2,5. Olha, bacana, gostei do raciocínio. Bora ver aqui, baseado no que a gente aprendeu? Bem, pessoal, lembra lá que eu falei para vocês que o cálculo da tangente do ângulo, aqui, olha, na velocidade, bora aplicar a nossa técnica aqui, bora ver se o raciocínio do nosso amiguinho aí deu certo. A tangente do ângulo, olha, bacana o teu raciocínio, eu não tinha pensado por esse lado aí, ó. A tangente do ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Bora tentar enxergar esse triângulo aqui no nosso desenho. Onde é que está esse triângulo aqui, pessoal? Olha só, eu vou traçar aqui uma reta, não tão reta, né, mas imagine que é uma reta. Existe um ângulo bem aqui, ó, tá certo? Que eu não sei quanto é, mas eu sei esse tamanho, que é o nosso cateto oposto, e sei esse tamanho aqui, que é o que nosso? Cateto A adjacente, certo? O que é o cateto oposto pelo cateto adjacente? Nada mais é do que a posição pelo, aqui, tempo. Altura? É a altura desse triângulo, né, pela base desse triângulo. No caso dessa altura aqui, quanto é que vocês conseguem perceber que aqui dá 5 metros? Sim. É só É de você 4, subtrair. 9 menos 4 dá o 5 aqui. Sim. 4 mais 5, 9. Beleza? Tranquilo. E aqui embaixo, vocês conseguem perceber que essa distância daqui para cá é 2 segundos? Vocês conseguem perceber que aqui é 2 segundos? Por que, professor? Beleza, né? Então, isso aqui é...
Por que é 2 segundos? É do Porque 0 a começa 2. no 0 e Isso. termina no 2 aqui, ó. Aí mede 2 Ah, sim. segundos aqui de tempo. Isso Sim, aqui, sim. Só pessoal, para a gente confirmar. acabou de ver que é numericamente igual a velocidade. Então, para eu calcular essa velocidade aqui, basta pegar esses 5 metros e dividir por 2, que vai nos dar o raciocínio do nosso amigo aí, que foi de quanto? 2,5 que ele falou. metros por segundo. Segundo. Beleza, ó, o raciocínio dele aí deu certo, né? Foi bacana. Alguém usou o mesmo raciocínio que ele fez? Não. Não, mas foi bacana, eu gostei da ideia dele aí, beleza. Resolveu bem mais rápido o problema. E aí, pessoal, na letra D, como é que seria a função horária? Função horária, você lembra o formato dela? É S inicial, mais ou menos, né? V vezes o T. Isso é uma função horária. Só que no caso dessa função horária, para esse gráfico aqui, como é que ela ficaria? Ela ficaria assim, vou até mudar de cor aqui. Ela ficaria o seguinte, ó. S igual. Quem é o S inicial da nossa figura aí? 4 metros. Aí eu vou colocar 4 bem aqui, ó. 4. Como eu sei que o movimento ele é progressivo, ele está acontecendo para frente, é positivo. Então vou usar o mais. A velocidade é 2,5 vezes o t, que está bem aqui. Então está aqui, ó, nossa famosa função horária do movimento. Então a gente já respondeu a letra A. Olhando para o gráfico, o objeto, né, o móvel, estava na posição inicial, no início, 4 metros de distância. A velocidade dele, 2,5 metros. O movimento dele a gente sabe que é para frente e a função horária dele é essa que está aí embaixo, tá bom? Dá um print na tela, dá uma copiada na questão para passar para o caderno, que a gente vai resolver a próxima questão daqui a pouco, tudo bem? Bem, vou passar aqui para o próximo slide. O próximo slide também é um exemplo de gráfico, tá bom? Que diz o seguinte: um móvel tem velocidade em função do tempo, dada pelo gráfico abaixo. Determine o espaço percorrido pelo móvel entre 1 e 4 segundos, sabendo-se que o móvel desloca-se em linha reta. O gráfico que está aparecendo aí é esse gráfico que está embaixo. Olha aqui, gente. Eu gostaria que vocês focassem a atenção de vocês, que ele quer o que aqui? O espaço percorrido entre o instante 1 e 4. E está te dando um gráfico. Olha o gráfico da velocidade pelo tempo. Isso te lembra algum macete que a gente aprendeu na aula de hoje? Te lembra alguma coisa? Sim. A área lá. Eu vou até marcar aqui, ó, que se você calcular essa área entre 1 e 4, aqui, ó, aqui está 1 e aqui está o 4, certo? Eu vou pintar só essa área aqui, ó, porque ele quer de 1 e 4. Então, vou pintar essa área. E qual é a figura que está aparecendo aí para vocês? Um retângulo. Como eu disse, Retângulo. Aí vocês sabem como é que calcula a área desse retângulo. Sim. Vocês sabem que a área desse retângulo vai dar o que para nós? A área da figura, ela é numericamente igual ao deslocamento. Tá certo? Então, se eu calcular a área dessa figura, o número que vai dar aqui é o número que é o mesmo número do deslocamento. Isso aqui é o nosso pequeno macete que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Então, vamos calcular a área dessa figura. A área dessa figura é o que, pessoal? A área é a base vezes a altura. A base é esse tamanho, a base é esse tamanho, e a altura é esse tamanho aqui. Tá? Essa base, quanto é que mede? Vocês concordam comigo que ela mede 3? Sim. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Certinho? 3. Então tem 3 unidades. Se você não souber fazer isso, é só você subtrair 4 menos 1, que vai dar os 3 espaços aqui. Tá? Então essa base mede 3. E essa altura ela mede, olha aqui o tamanho dela, 4. Tá bom? Então se você multiplicar a base, que é 3, por 4, isso aqui vai te dar quanto? 12. Isso aqui é a área dessa figura. 12. Tá? Só que a área da figura, ela é numericamente igual ao quê?
a área da figura ela é numericamente igual ao deslocamento. Então, se é 12 metros. Então, significa aí que esse móvel ele se deslocou 12 metros. Tá? Se deslocou 12 metros. Tranquilinho nessa questão? Se caso numa prova vocês iam acertar uma dessa aí? Sim. Facinho, né? Facinho, né? É mais fácil escrever, não. Mas aí tu tem que prestar atenção. Quando for esse gráfico aqui, olha. Se for V aqui e T aqui, aí tu calcula a área vai te dar o deslocamento. Agora, se for esse outro gráfico aqui, ó, S pelo T, posição pelo tempo, a área não significa nada, tá? Se você calcular a área, tu não está calculando nada. Tu tem que calcular o quê para achar? A tangente. E a tangente é a velocidade. Aqui a área, ela é deslocamento. Tá? Se fosse eu ia calcular errado, porque eu não ia calcular 3, ele ia calcular 4. Essa questão aqui, ela ia confundir o pessoal. Porque ele não quer de 0 a 4, ele quer de 1 a 4. Então, se já passou um segundo, para chegar em 4 vai ter que passar mais 3 segundos, sacou a visão aí? Entendi. Se for de 0 a 4, seria Isso aí ia confundir muita gente. Posso passar agora? Pode. A gente vai então encerrar nossa aula de hoje, deixando para vocês aqui esse comentário e logo após o comentário, os exercícios. Olha, vai estar passando aí na tela para vocês 2 carrinhos, um verde e um vermelho. Só vi o verde. Agora o vermelho. Dá para ver qual dos dois foi mais rápido aí? O verde. É daltônico, é? O verde foi mais rápido. O verde foi mais Ah, rápido. o vermelho é o mais rápido e bem. Rapaz, Vermelho. Relâmpago quem tiver problema Vermelho, relâmpago do Marquinhos, mano. é só você olhar, o de cima é o verde, é o número 1, e o de baixo é o 2, é o vermelho, tá? Eu vou passar de novo, ó. Não, se você tiver problema de ver o verde e vermelho, tem que ir no médico, porque é daltônico. É daltônico. O vermelho, professor. É o verde, paga tua graça, galera. Eu acho O que de tem baixo a ele mesma foi mais rápido. velocidade. É o vermelho, mano. baixo O foi mais vermelho deu uma rápido. volta. Ronaldo, Ó, tá passando uma vez de olha cada, ali. Ronaldo. Não é o mesmo Rapaz, tempo. olha o vermelho aí, É ó. uma vez de cada. Quem é o mais rápido? Ó, o de baixo tá mais rápido, o de baixo, professor. Porque os caras não Concordo, sabem. pode ser o vermelho. o vermelho deu 2 voltas e o verde deu uma. E pai, gritando no microfone. Pai, gritando no microfone. Esse Bora estranho do comparar. microfone está engolindo. Bora comparar os gráficos dos dois aí, ó. Olha aí, agora os dois ao mesmo tempo. Quem chegou primeiro? Vermelho. Olha o gráfico deles lá embaixo. assim, Aí, desenhado. Saulo daltônico. Para de gritar, galera. O de cima, olha para esse gráfico aqui, ó, da velocidade pelo tempo. O primeiro, ele foi mais devagar. Olha o tamanho da reta dele aqui, bem curta. O de baixo, que demorou mais tempo. Cadê? Peraí que eu tô trocando aqui, pessoal. Ó, o de cima é o verde, né? Foi mais devagar. Então, o verde que demorou mais tempo, a reta dele é maior. Aqui, ó. A reta dele é maior. E o que foi mais rápido, a reta dele da velocidade é mais curta. Agora, bora para a posição com o tempo. É curta por o tempo de velocidade que ele chegou, né? É, por causa do tempo. Como ele demorou mais tempo para chegar, a reta dele é maior. E o outro E que foi bem mais rápido, demorou menos tempo. Olha aqui, ó. E na Tamanho posição, por curtinho. que foi quase igual, professor? Não, Então na os dois posição- estão a mesma velocidade, é, professor? Não, velocidade diferente. Porque o de cima demorou mais tempo aqui, ó. Esse aqui é o de cima. O de baixo foi mais rápido, o tempo dele foi mais curto. Quer ver só você juntar aqui a reta aqui embaixo, você vê que o tempo realmente, ó, é diferente. Agora, bora para o gráfico da posição com o tempo. O vermelho, que foi mais rápido, a inclinação dele é maior. Então, perceba que quanto mais rápido, mais inclinado para cima ele é. E quanto mais devagar, mais baixo vai ser a inclinação dele. Então, mais devagar, mais baixo. Ó. Percebeu a diferença? Um é mais Sim. rápido, que é o vermelho de cima, e o que é mais devagar, a reta dele vai estar para baixo. Essa é a diferença aí entre um e outro. Tá bom? É só uma observação que eu gostaria que vocês constatassem junto comigo. Tá bom? Vocês podem tirar o print desse slide aí
Também se quiser passar para o caderno, passa, mas faça essa observação. E agora, para encerrar a aula, a gente já vai acabar, tá? Eu gostaria que vocês tirassem um print de 2 exercícios agora. Ok. Preparados? Aí, ó. Tira o print de 2 exercícios. Esses aqui, olha, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos, porque eu acredito que vocês já têm a capacidade para fazer só. Pode. O exercício que vocês irão fazer é esse. Tira o print e passa para o caderno. Posso passar para o próximo? Vocês vão ter bastante trabalho para fazer hoje. Bastante coisa, tá? Olha esse outro Essa risada aí. Não pode entregar até na próxima aula, não? Meu Deus, Olha, Vai dar depois jogar meu Free Fire, mano. Eu acho que Tamo no dá Free para Fire vocês fazerem hoje ainda isso aí. Agora assim, tira print desse terceiro aí, ó, que vocês vão conseguir fazer ele também. Certo. Lembrando que isso não é de marcar, tá, pessoal? Porque o pessoal vê assim, letra A, B, C, D. Eu acho que é a letra D, vou marcar e vou mandar para ele. Não, nada a ver isso aí, ó. Você vai responder a letra A, você vai responder a letra B, você vai responder a letra C, você vai responder a letra D, você vai responder a letra E. Cada uma dessa é como se fosse um exercício diferente. Tá? Professor, precisa desenhar o gráfico também no lado? No caderno. É importante que você desenhe no caderno, tá? Posso passar o próximo? Pode. A gente está chamando também. Esse daqui. Nunca acaba, não. Tirou o print desse? Já. Posso passar para o próximo exercício? Pode. Não acaba, não. Acabou! Eita, Acabou! Eita!